Operação Lava Jato, tal qual ela foi um dia, deu seu último suspiro na sessão do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira. Ficou decidido, por 7-2 até agora, ainda faltam 2 votos, que a segunda turma podia decidir pela suspeição do juiz Sérgio Moro e que não cabe ao Pleno agir como instância recursal. Em outras palavras, a segunda turma decidiu, está decidido. Cada turma funciona como se fosse o próprio tribunal. Há algumas exceções em que pode ser remetido para o Pleno. Ficou decidido que não era o caso. Resultado: Curitiba não era o foro, não era o juízo adequado para julgar os casos de Lula e Moro foi considerado parcial. Tudo começará da estaca zero. E é claro que uma questão tão polêmica só podia terminar em briga de boteco. Luiz Roberto Barroso, lavajatista, e Gilmar Mendes, garantista, brigaram. E ao final, Gilmar desferiu o seu golpe mortal, dizendo a Barroso: Vossa Excelência perdeu. E perdeu com os votos insuspeitos de Carmen Lúcia, Rosa Weber e até do novato Nunes Marques. A questão era para ser técnica. Podia ir para o Pleno ou não podia? A turma tinha competência para julgar depois da decisão monocrática de Edson Fachin, relator da matéria, que anulou tudo, que considerou Curitiba incompetente para os julgamentos? Mas é claro que transbordou. Barroso praticamente não falou disso. Consequencialista que é, avaliou as consequências que considera positivas da Lava Jato e por isso não queria que nada fosse alterado e principalmente que todas as provas fossem consideradas nulas, que parece ser também o raciocínio de Marco Aurélio Mello. Embora Marco Aurélio tivesse sido sempre um garantista, ele ainda vai votar, assim como o presidente da casa, Luiz Fux. Para quem estava assistindo como se fosse um espetáculo, pela segunda vez o presidente Luiz Fux tentou interromper a sessão ali pelas 18h15 e pela segunda vez não conseguiu. Os ministros se adiantaram e disseram: queremos votar. E ele perdeu. Chegou a ser um tanto constrangedor ou hilariante, Fux e Marco Aurélio tentando fechar o portão e evitar que continuasse, mas a boiada já tinha passado, se assim se pode falar. No desespero, Marco Aurélio pediu vista. E aí agora terá uma nova sessão, talvez na próxima quarta-feira, ou sabe-se lá quando. De toda maneira, a maioria está formada. Claro, eles podem mudar o voto, mas quem o fará? A ideia de interromper a sessão, que duraria, quem sabe, mais 1 hora, era simplesmente de estancar o vazamento, ou seja, de tentar parar a derrota, que era certa, e de deixar mais um tempo, 1 semana ou mais, para uma pressão da mídia, uma pressão popular, seja lá o que for. Aliás, chama a atenção o quanto a notícia foi praticamente suprimida. Suprimida é forte demais, mas o como ela encolheu na capa dos principais sites dos grandes veículos brasileiros hoje. Já ontem no Jornal Nacional da Rede Globo foi lá para o fim, como se incomodasse, como se não fosse o resultado esperado. Porque qual é o resultado? O resultado é que Lula está liberado para concorrer em 2022. Dificilmente acontecerá uma nova condenação em primeira e segunda instâncias a tempo de impedi-lo de concorrer, porque no caso até agora tudo que havia sido construído está anulado. E é claro que a defesa vai pedir que seja estendido aos outros casos em torno da suspeição de Sérgio Moro. O que, no fundo, Fachin queria é que se aceitasse que Curitiba não era o juiz adequado, mas que não se discutisse a suspeição. Mas tudo que o país queria saber era, afinal de contas, Moro foi ou não foi parcial? E pode a prova produzida com parcialidade ou com incompetência ser mantida? Tudo isso estava em discussão, temas complexos, principalmente para quem não é da área, mas o que se viu foi o seguinte, que por trás das questões técnicas estava sendo julgado o seguinte: manter as provas produzidas em Curitiba
ou não manter, considerar Moro parcial ou não. A decisão de que a segunda turma era soberana, no frigir dos ovos, para usar essa velha expressão, diz simplesmente o seguinte, que o Pleno respaldou a decisão da segunda turma e que, portanto, Moro é considerado parcial e acabou. E com isso, todo aquele trabalho da Lava Jato, que produziu seus resultados, voltou à estaca zero. De certa maneira, foram definidos os candidatos de 2022, salvo algum acontecimento extraordinário. A eleição deverá ser disputada entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.